Maná Diário. Com o pastor Fagner Araújo, que trará uma mensagem de Deus para o seu coração. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso Maná Diário, o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. E nessa oportunidade nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, libertos do medo. O Senhor Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou para que eu e você pudesse ser libertos do medo, do pavor, do pânico da morte. Em continuidade do nosso assunto, nós vamos ler a carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14. Se você tiver oportunidade aí com uma Bíblia na sua casa, acompanhe comigo, se não, apenas ouça atentamente, que diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O pavor da morte, o medo da morte, te leva à escravidão. Sabe qual é o período? A sua vida, o seu espaço de tempo nessa terra. É exatamente esse o tempo de escravidão. Mas o Senhor, com aquilo que Ele realizou, Ele te libertou do pavor da morte. Ele te enxertou na família de Deus. Ele te fez filho de Deus. E por você ser filho de Deus, você pode viver uma vida diferente. Uma vida completamente mudada. Mas para que isso aconteça, existem coisas que Ele vai tirar de dentro de nós. E existem outras coisas que Ele vai colocar dentro de nós. E uma coisa que o Senhor tem nos dado é um espírito de ousadia, de intrepidez. Talvez você está ouvindo esse áudio ou assistindo esse vídeo e diz assim: pastor, mas uma coisa é o medo, outra coisa é a prudência. Devemos ser prudentes. Eu quero ler com você algo que está na carta aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Estamos fazendo um paralelo de uma coisa e outra. Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez? E hoje falaremos sobre o perigo, ou perigo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que o perigo pode nos separar do amor de Cristo? Pastor, não é medo, é prudência. Eu vou te dar dois exemplos práticos, fácil de você entender. Suponhamos que eu esteja trafegando uma rodovia. E nessa rodovia, eu sei que existem muitos assaltos. E eu preciso de combustível. Eu preciso parar no próximo posto. Mas, ao observar no tanque do carro, eu entendo que eu ainda tenho mais alguns quilômetros e dá para parar no próximo posto. Porque aquele posto que estou chegando, eu corro o risco de ser assaltado. É prudência eu passar direto e parar no próximo posto. Agora, é loucura, é pânico eu dizer,
nem vou sair de casa. Porque passar naquela rodovia é correr risco. E o único lugar que tem para passar é lá. Então, de maneira nenhuma eu vou efetuar essa viagem. Em nome de Jesus Cristo, não confunda prudência com síndrome do pânico. Pessoas que já foram assaltadas, muitas delas têm medo de sair na rua, porque agora acha que todo mundo vai assaltá-las. Pessoas que já passaram por dificuldades em relacionamento, sentem completamente vulneráveis a várias situações e não têm coragem de se relacionar porque ficam esperando a traição. Não conseguem acreditar que alguém vai amar ele ou ela porque um dia já foram traídos. O nome disso não é prudência, o nome disso é pânico. Não quer dizer que você deva ser irresponsável, mas quer dizer que você precisa ser confiante no Senhor. E uma das coisas que ele coloca aqui é o perigo. Eu quero te perguntar, você tem coragem de arriscar a sua vida por amor ao Evangelho? Ou você é alguém que, quando o assunto é tirar o seu conforto, tirar o seu sossego, você se abstém? Você, na verdade, corre. Você se isola. Talvez você pense assim, pastor, é fácil para o senhor falar isso? O senhor está aí dentro do prédio da igreja, está protegido, o senhor não corre riscos. Queridos, já passei muitas coisas pregando o Evangelho, perigos de morte, várias e várias vezes. Se eu for citar para vocês cada situação dessa vivida, você pode ter certeza que nós passaríamos o restante da madrugada falando e não chegaria ao final. Mas eu vou citar apenas uma para você. Um dia, eu estava no bairro onde eu morava e eu fui convidado para fazer uma visita, para orar por um homem que havia cometido um homicídio há 30 dias. E a forma do homicídio foi completamente brutal. Ele queimou a outra pessoa. A pessoa morreu queimado, completamente carbonizado. E as marcas daquele homicídio estavam na frente da casa dele. Nós fomos visitar aquele homem. Quando nós chegamos lá, aquele homem disse assim: eu preciso de amor, eu preciso de carinho, ninguém gosta de mim. A irmã que nos levou lá, que era parente dele, disse: eu tenho que amar meu marido, eu tenho que amar os meus filhos. Aquele homem se viu tomado de um ódio, de uma fúria tão grande, que ele disse: então espera, porque eu vou ali buscar o ferro. Ferro, na linguagem dos bandidos, é revólver. Ou seja, vou matar vocês, vou acabar com vocês. Aquela irmã saiu correndo, desesperada, e ficou eu e o meu companheiro. Quando aquele homem chegou, nós falamos com ele. Ele disse: vocês também não correram, por quê? Nós falamos com ele: porque nós te amamos. Sabe por que nós te amamos? Porque Jesus nos amou primeiro. Jesus me alcançou quando eu tinha 16 anos e era um drogado. Meus queridos, se eu te dizer que eu não senti medo naquela hora, eu vou estar mentindo. Mas a minha confiança no Senhor era tão grande naquele momento, que dentro de mim eu sabia que Ele iria me livrar. E tinha também a certeza que se eu morresse pregando o Evangelho, para mim seria honra. Não é uma coisa que você está provocando, mas sim uma situação que você está posicionando. Será que o perigo te separa do amor de Cristo? Para muitas pessoas parece que sim. Porque se ele correr perigo, a primeira coisa que ele faz é fugir do Evangelho. É fugir do seu chamado. É fugir de uma vida de busca a Deus. Tem pessoas que não podem passar nenhuma luta, porque se ele enfrentar uma luta, ele já para de ler Bíblia, ele já para de orar. Se alguém olha para ele ou ela com um olhar diferente, já é motivo de nem ir mais às reuniões da igreja, nem participar mais. Se eu não consigo lidar com essas coisas, quem dirá lidar com o perigo? Várias nações
em situações adversas, que experimentaram situações completamente complexas, os missionários fugiram de lá. Entre elas, eu lembro dos Estados Unidos, no ano de 2001, quando houve o atentado nas Torres Gêmeas, e agora elas vieram ao chão, e de repente também surge um atentado biológico com antraz, onde a inalação daquela substância levava a óbito rapidamente. Vários missionários fugiram dos Estados Unidos e voltaram para o Brasil. Por que nós não encontramos muitas pessoas dispostas a ir pregar o Evangelho nos países islâmicos? Porque é assinar a sentença de morte, porque é colocar a sua cabeça a jogo, a prêmio. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que evangelho é esse que nós estamos pregando? O Senhor não nos chamou para viver uma vida de covardia, para viver uma vida encolhida. O Senhor nos chamou para viver uma vida de ousadia. O Espírito que habita em você é o Espírito da coragem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, confie no Senhor, acredite no Senhor. Pastor, nós estamos vivendo um momento de pandemia, nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão se contaminando. Como que fica essa situação? Confie no Senhor. O povo de Israel estava no Egito quando o anjo da morte passou. Só que o anjo da morte não entrou na casa do povo de Israel. Confie no Senhor. Pastor, mas existem homens de Deus partindo, falecendo. Eu tenho certeza que partiram porque chegou o momento de Deus. Deus é dono da vida. E quando chegar o fim, você pode ter certeza que eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Quem tem medo de partir dessa terra é porque não sabe para onde está indo. Eu sei para onde eu estou indo. Você tem medo do perigo? Eu quero te dar uma notícia. Você corre risco de morte desde quando você nasceu. Desde quando você foi fecundado, na verdade. O útero, ele existe para te proteger do corpo da sua mãe, para que o corpo da sua mãe não detecte você como um corpo estranho e te mate. Os anticorpos não te mate. Então você fica completamente protegido dentro de uma bolsa, providência do Senhor. Isso mostra para mim e para você que desde a nossa fecundação, quem protege a nossa vida é Deus. Lógico, temos que tomar todos os cuidados necessários, mas eu não posso viver em pânico. Seja liberto do pânico hoje. Seja liberto do pânico hoje, em nome de Jesus Cristo. Nós não vamos encerrar esse assunto aqui falando do perigo. Amanhã, na madrugada de domingo, eu quero continuar com vocês, porque existem alguns textos que me desafiam em muito e me faz vergonha de ser um cristão do século XXI, completamente encolhido e acovardado diante de tanta coisa. Eu tenho certeza que o Senhor tem chamado verdadeiros homens e mulheres de Deus para fazer a diferença, não só no Brasil, mas pelo mundo. E eu quero orar com você nessa hora, para que o Senhor tire o medo do seu coração, para que o Senhor te dê prudência, mas para que você não viva uma vida de pânico, de desespero, de desestrutura na sua fé, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar nessa hora. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar.
porque Ele é Deus. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa vida que está conectada ou que está recebendo um áudio nessa hora. Não sei o momento que vão receber, que vão assistir, mas certo é que vai chegar a centenas de pessoas, a milhares de pessoas. E eu peço ao Senhor, meu Deus, toca nessa vida hoje. Tira dessa vida todo o pavor da morte. Tira dessa vida essa escravidão que tem feito com que essa pessoa nem viver mais viva. Tem gente que não dorme mais de tanto desespero. Tem pessoas que estão adoecendo sem estar doentes, mas estão doentes na sua alma. Isso tem provocado uma série de reações em seu corpo, sendo que nenhuma enfermidade existe a não ser uma enfermidade na alma. E eu quero a cura nessa hora. Eu quero a libertação completa dessa vida em nome de Jesus Cristo. Toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Em nome de Jesus, não faltará comida na sua casa. Haverá prosperidade na sua casa em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor livre a sua vida dessa praga. E se porventura você já foi contaminado, eu ministro a cura em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e até a madrugada de domingo, se assim o Senhor permitir. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Nos ajude a chegar nos primeiros 1000 inscritos para que possamos transmitir os nossos cultos ao vivo pelo YouTube. Deus te abençoe e um forte abraço em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.